Do nono ano, how are you? Aqui é a Teacher Caroline. Vamos à semana 2 do PET volume 6 de inglês. Leia o texto abaixo, é retirado do site da Unesco, circulando as palavras que você já conhece. Então, à medida que vocês forem lendo, vocês vão circulando, tá bom? Marcando aí. To address the profound impact the COVID-19 pandemic will have on the culture sector, UNESCO has launched a weekly Culture and COVID-19 Impact and Response Tracker to provide an overview of the rapidly evolving situation. It explores both the immediate impact of the health crisis and examples of how countries around the world are adapting to the situation. This is one of several initiatives by the organization to respond the impact of the pandemic on the cultural sector worldwide. Então, vamos ver aqui. Para abordar o profundo impacto que a pandemia de Covid-19 terá no setor cultural, a Unesco lançou um periódico semanal Cultura e Covid-19, rastreador de impacto e resposta, para fornecer uma visão geral da situação em rápida evolução. Ele explora o impacto imediato da crise da saúde e exemplos de como os países em todo o mundo estão se adaptando à situação. Esta é uma de várias iniciativas da organização para responder ao impacto da pandemia no setor cultural mundial. Aí, gente, temos algumas palavras aqui que estão destacadas no texto para que vocês saibam o significado. E a questão fala o seguinte: o texto acima introduz o periódico semanal que a Unesco publicou sobre alguns setores que sofreram sérios impactos com a pandemia e de como os países estão lidando e se adaptando às mais diversas situações. 1. Qual o objetivo da Unesco ao publicar esse periódico? Então, informar acerca da situação e impactos da Covid-19 na cultura e mostrar exemplos de como os países estão se adaptando com as diversas situações e crises durante a quarentena. Esta é a opção correta. Ok? O bichinho ficou feio demais. Ficou menos pior. Sou um pouco perfeccionista. Então, por que essa é a correta? Porque, letra B, esclarecer o motivo que levou museus e centros culturais a reabrirem. Não, pelo contrário, eles ainda estão fechados. C, informar como o vírus está se espalhando no mundo. Também não é o objetivo deles aqui. E letra D, mostrar as diferentes manifestações culturais que ocorrem durante a pandemia. Não, na verdade, não estão acontecendo. Observe agora o primeiro artigo publicado no mesmo site que aborda a questão dos eventos culturais cancelados durante a pandemia. Se possível, escaneie o QR Code na primeira página dessa atividade para ler o texto na íntegra. Issue 1. Empty UNESCO World Heritage Sites, cultural events cancelled, cultural institutions closed, community cultural practices suspended, heightened risk of looting of cultural sites and poaching at natural sites, artists unable to make ends meet and the cultural tourism sector greatly affected. The impact of the COVID-19 on the cultural sector is being felt around the world. This impact is social, economic, and political. It affects the fundamental right of access to culture, the social rights of artists and creative professionals. Então, locais do patrimônio mundial da Unesco vazios, eventos culturais cancelados, instituições culturais fechadas, práticas culturais comunitárias suspensas, risco elevado de pilhagem de locais culturais e caça furtiva em locais naturais, artistas incapazes de sobreviver e o setor de turismo cultural seriamente afetado. O impacto do Covid-19 no setor cultural está sendo sentido em todo o mundo. Este impacto é social, econômico e político. Afeta o direito fundamental de acesso à cultura, os direitos sociais de artistas e profissionais criativos. Na questão 2, pede o seguinte. Pessoal, vamos à questão 2 aqui. Nós temos, então, na questão 2, está pedindo para vocês voltarem no texto e sublinharem as palavras que são cognatas ou falsas cognatas. Cognata é aquela palavra que parece com português e tem um significado parecido também.
E falsos cognatos são aquelas palavras que a gente escreve, lê de um jeito, mas o significado delas nos engana porque é outro. Lá no texto eu não encontrei falsos cognatos, apenas sites, que não é sites de internet, sites de lugares, espaços. E os demais que eu encontrei, como exemplo, temos events, eventos, suspended, suspenso, risk, risco, impact, impacto e cancelled, cancelado. Questão 3. Feito isso, substitua a palavra greatly por um sinônimo no trecho que fala sobre as dificuldades dos artistas e do setor cultural. Artists unable to make ends meet and the cultural tourism sector greatly affected. E o setor de turismo cultural grandemente, bastante afetado. Great significa ótimo. Great, só que great também pode significar grande, no sentido de grandiosidade. E greatly, com ly no final, vai ser grandemente, bastante, vai ser um advérbio. Se a gente for por associação, a palavra que tem o mesmo significado que greatly vai ser deeply, porque termina com ly também, mas o significado de deeply é profundamente. Então, tem tudo a ver, tá correta? A letra B, de bola. Letra A, less, menos, não tem nada a ver com grande. Letra C, little, que é pouco ou pequeno, também não tem a ver. E never, que é nunca, também não tem a ver com grandemente, bastante. Então, pessoal, finalizamos a semana 2. Foi curtinha, facinha, do jeito que a gente gosta, né? Have a nice week and goodbye, guys.